Quando você vai ao supermercado ou quando você vai à farmácia, por exemplo, se você pegar os produtos que estão lá nas gôndolas, você verá nas embalagens que existe um prazo de validade. E o que que esse prazo de validade ele te aponta? Que dentro daquele período, ou seja, até aquela data vencer, até o dia que chegar a data que está impressa naquele rótulo, aquele produto ele poderá ser utilizado. Passou aquela data, então aquele produto ele é caracterizado, né, ou categorizado como um produto que venceu. Então, se ele não foi consumido antes dessa data, após o vencimento, ele não pode ser mais consumido. E aí existe alguns critérios, né, e algumas informações para que isso aconteça, né? Por que que o alimento, ou por que que determinado medicamento, passado aquela data de vencimento, por que que ele não é mais válido? Por que que eu não posso mais consumi-lo? Na nossa oração da noite de hoje, Deus tem uma mensagem para o seu coração muito importante a respeito de tempos, a respeito de processos, a respeito de datas. E se você quiser entender melhor o que que Deus tem para falar no seu coração no dia de hoje, principalmente se você quer receber oração, está conosco aqui no final orando, então continue aqui até o final. Amém? Eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida, ou você que por algum motivo aí tem assistido as mensagens, tem assistido, né, os vídeos, ouvido aos podcasts, mas ainda não se inscreveu. Eu quero convidá-lo a se inscrever aqui no nosso canal. Você vai apertar aí no botão de inscrever-se, depois aperta o sininho, seleciona todas. Se você tiver no podcast, né, nós estamos em várias plataformas, na Amazon, no Deezer, no Spotify, né, no Apple Podcast, enfim. Então, aí no aplicativo que você estiver ouvindo, basta seguir também o nosso perfil e com certeza isso estará nos ajudando bastante, né? Então, você nos ajuda a fazer com que as plataformas entreguem mais as mensagens e também você é ajudado, né, fortalecido com as mensagens que você está ouvindo, com as ministrações e com a possibilidade também de compartilhar experiências, né, aqui nos comentários. É muito importante que você participe, interaja. Inclusive, se você tem pedidos de oração, se você tem motivos de oração, coloca aqui no comentário. Nós oramos por todos vocês, todos os pedidos aqui são atendidos, né? Inclusive aí pedidos para oração para a família, pedidos de oração. Recentemente tivemos aí pedido de oração, pessoas que estão passando por depressão. Eu sei o quão difícil é passar por isso, né? Já tive duas situações de depressão na minha vida, de síndrome do pânico, e só conseguimos vencer tudo isso através da oração. Então, não hesite, né? Coloque aí nos comentários se a oração é para você, se você quer oração, né, para um familiar, para um ente querido, coloque e nós estaremos orando por ele, né, em nome de Jesus. Quando nós falamos, querido, nessas questões de datas de validade ou datas de vencimento, né, assim como está descrito nos produtos, existem algumas características, né, que fazem com que a gente identifique, por exemplo, produtos que vão ter um prazo de validade mais curto e produtos que têm um prazo de validade mais longa, né? Agora, o que você precisa entender é que todo produto ele tem um prazo de validade. Até mesmo aqueles produtos que você acha que vão funcionar pela eternidade, como por exemplo os produtos de bem de consumo, né? Os eletrodomésticos, os veículos, né? São produtos mais robustos, né? Feitos de materiais mais duráveis, mas ainda assim eles também têm prazos de validade, né? Existe ali um prazo para você usar aquilo. Por quê? Porque muitas vezes as peças vão desgastando, certo? E aí ela não vai ter
a mesma desenvoltura, né? Ela não vai fazer o seu trabalho realmente como deveria. Então vai haver ali um desgaste, vai haver uma deterioração por parte de agentes externos e assim por diante. Por que que eu estou falando isso para você na noite de hoje? Porque da mesma forma que os produtos eles têm prazo de validade, as nossas vidas ela também tem prazo de validade. E provavelmente isso que eu estou falando para você, você vai dizer assim, poxa, Marinho, mas isso é óbvio. É óbvio que nós temos prazo de validade, porque nós não vamos ficar aqui na Terra eternamente. Então, isso eu já sei. Só que existe um outro ponto, existe outros prazos de validade que não são que não está relacionado exatamente à nossa vida em si, né? Há quanto tempo nós vamos viver nessa Terra, mas que são fundamentais e que vão determinar destinos, vão determinar orientações, vão determinar processos de Deus nas nossas vidas. E quando nós não entendemos esses prazos de validade, nós corremos o risco de fazermos igual nas nossas casas. Provavelmente isso já aconteceu com você. Aqui na minha casa, vira e mexe acontece. Às vezes nós compramos um produto, deixamos lá o produto tá embaladinho, tá fechado, nós nem abrimos o produto, mas esse produto não é consumido. Às vezes ele está até bem armazenado, está na geladeira, conforme as orientações de saúde, mas daqui a pouco aquele alimento, por algum motivo, ele cria mofo, ele apodrece, cria fungos, enfim. E aí, quando você vai ver, vai tentar usar aquele produto, você identifica que já não dá mais para utilizá-lo, né? Aquele produto já passou do prazo de validade, percebe? Então, na nossa vida existe isso também. E nós vamos identificar melhor lá no texto de Mateus, né? Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 13. Olha só o que que diz a palavra de Deus para você. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então entenda o seguinte: a palavra de Deus está nos falando o quê? Que é o próprio Jesus que está falando. Nós, eu e você, somos como o sal. Né? E o sal é um dos produtos que tem prazo de validade. Se você for no supermercado, você vai ver que o sal ele tem um prazo de validade até prolongado. Você pode armazenar ele por mais tempo em relação a outros produtos, mas ainda assim o sal tem um prazo de validade. E o interessante é que o sal ele é, tem determinadas funções na nossa vida e no nosso dia a dia, e a principal delas, nós fazemos uso do sal para dar sabor aos alimentos. Então, esse é o principal uso do sal, ele dá sabor. Ele traz algo para aquele alimento que aquele alimento por si só não tem, ou aquele alimento tem pouco. Você sabe que o sal, principalmente, ele é composto ali, né, pelo sódio. Então, o sódio, em alguns alimentos, ele é pouco, né? Se você pegar uma carne crua, por exemplo, ela tem pouco sódio. Então, quando nós acrescentamos o sal, nós botamos mais sódio nessa carne. Essa carne, ela vai ter os seus sabores destacados, né? O sabor da fibra da carne, o sabor da gordura, percebe? O sal tem outras funções também. O sal ele serve para conservar. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, em algumas culturas, e eu como um nordestino, né, acompanhei boa parte disso, em muitas famílias que não tinham geladeiras, né, hoje é mais difícil, mas antigamente muitas famílias, para fazer com que a carne não se estragasse, porque eles não tinham como refrigerá-la, eles colocavam essa carne envolta de sal, né? Colocavam sal sobre essa carne, muito sal, colocava essa carne ao sol para secar, né? Então o sal ele tem essa característica também.
de tirar a umidade. Obviamente, quando o sal tira a umidade, ele está fazendo com que a ação de bactérias ela seja reduzida sobre aquela carne. Então você tem um período de conservação maior daquele alimento. Você não precisa consumir aquela carne imediatamente, ela vai durar, né, por mais dias, certo? Sem estar refrigerada, sem estar congelada. Então são funções que o sal exerce. Mas quando Deus fala aqui de sal, ele está fazendo uma analogia em relação à minha e à sua vida. E mais do que isso, Deus está falando que o sal, ele pode perder o seu valor. O sal pode entrar na sua data de validade, na sua data de vencimento. E uma vez que esse vencimento chegou, esse sal, ele deixa de exercer a sua função. Então, o alerta do Senhor para você na noite de hoje é o quê? Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Se Deus chamou você para ser sal, então seja sal. Por que que você ainda não está sendo sal na vida das pessoas? Por que você ainda não está se movimentando? Se Deus te chamou, se Deus te comissionou, se Deus te capacitou para ser sal na vida de outras pessoas, então não espere passar os dias, não espere passar os anos. Porque pode ser que daqui a pouco, quando você queira fazer o seu papel de sal, esse sal ele já não tenha mais sabor. E uma vez que o sal ele perca as suas características de ter o sabor e gerar o sabor, né, em contato com outros alimentos, esse sal ele não serve mais para nada a não ser pisado. Aqui ele fala, obviamente, no contexto lá do Novo Testamento, né, está falando aqui de mais de 2000 anos atrás, mas se nós fizermos uma adaptação do uso do sal nos dias de hoje, se você observar, aqui no Brasil não é comum, a não ser em regiões frias. Por exemplo, hoje nós estamos aqui em Santa Catarina. Santa Catarina tem a serra. Eu não sei se você sabe, mas quando existe muito frio na serra, né, tem muito frio, a pista dos carros ela costuma congelar, ela cria uma camada fina de gelo e se torna muito perigoso para os veículos trafegarem porque o veículo pode deslizar, ele pode colidir com outro veículo. Geralmente são regiões de serra, então imagine, né, o carro cair ali de uma serra, cair na beira da estrada, então uma série de acidentes que podem acontecer. E aí o que que a polícia faz, né, e as empresas que dão manutenção nas estradas, elas pegam o sal e vão jogar, né, na estrada, né, no asfalto, para que esse sal faça com que esse gelo derreta, né, e aí o asfalto não fique escorregadio. Na época, o sal tinha essa função, né, ele era jogado ali nas estradas também, para que as pessoas pudessem caminhar por essas estradas. Então, ele perdia a função principal de dar sabor e ele acabava sendo pisado. Então a palavra de Deus para você no dia de hoje é, né? Preste muita atenção. Você foi chamado como sal para dar sabor, não para ser pisado. Mas é muito importante que você observe os prazos, né? As datas. Nós não vamos ficar aqui o tempo inteiro, nós não estaremos aqui a vida inteira. E outra coisa, a nossa saúde ela vai diminuindo ao longo do tempo. À medida que você envelhece, a disposição, a vontade de fazer as coisas vai diminuir, é um processo natural. Então, seja sal enquanto você pode ser sal, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vigor, né? Enquanto Deus está te capacitando, enquanto Deus está te dando oportunidades de você ser sal. Na Bíblia nós vemos alguns casos de pessoas que eram sal, mas perderam seu sabor. Um dos casos mais clássicos que nós temos é Saul, né? Saul foi um rei, primeiro rei de Israel, né? Foi instituído por Deus, o povo queria um rei, Deus colocou então Saul. Saul por um momento foi um sal útil no meio do povo de Deus, mas depois Saul começou a desobedecer a Deus, começou a querer agir por vontade própria, começou a querer agir pela metade.
Deus mandava ele fazer tal coisa, ele não fazia, ou fazia pela metade. Então perceba que o que que acontece? Saul deixou de ser um sal que dava sabor. E qual foi o destino dele? Qual foi o final dele? Ele passou a ser um sal que foi pisado. Percebe? Então tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com os prazos de validade que Deus colocou na sua vida. Os prazos de validade, eles estão aí para serem obedecidos. Se Deus botou de repente para você desafios com datas, algumas pessoas têm desafios específicos, né? Vão para determinados locais, ficam lá durante um período, vão para determinadas igrejas, ficam, né, durante um período, vão para ações específicas, né? E tem um tempo ali específico, por quê? Porque o Senhor tem um prazo de validade. Eu quero, na noite de hoje, orar pela sua vida. Quero pedir aqui permissão para entrar na sua casa, né, através dessa oração e ministrar sobre você, para que você seja abençoado, para que você entenda a sua função de sal e para que você não perca o prazo de validade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, te pedindo que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoar a sua vida, o Senhor venha abençoar, Pai, o seu chamado, que o Senhor venha abençoar os propósitos que o Senhor tem para a vida dele. E que acima de tudo, Deus, ele entenda e discirna, né, quais são os prazos de validade que o Senhor colocou sobre a vida dele, Pai. Quais são as datas que ele precisa agir, Pai. Nós entendemos que estamos aqui nessa terra de passagem, não temos o tempo todo da vida, mas temos o tempo que o Senhor estabeleceu para nós atuarmos aqui. Então que esse tempo, Deus, ele seja bem utilizado, que esse tempo seja bem aplicado, para que verdadeiramente o poder do Senhor e aquilo que o Senhor tem para fazer através da vida do meu irmão, Pai, seja realizado para a honra e para a glória do teu santo nome. Que ele entenda os prazos de validade, que ele entenda que ele é sal, que ele entenda que ele está aqui para dar sabor na vida de outras pessoas. E que se isso não acontecer, Pai, vai chegar um momento que esse sal ele vai perder a sua função, ele vai perder as suas propriedades. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos alegrar o coração do Senhor, sendo obedientes em tudo aquilo que o Senhor ordenar. Assim eu oro, Pai, já te agradecendo e abençoando a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Querido, querida, seja abençoado por essa mensagem, continue fluindo naquilo que Deus lhe chamou, seja sal, cuide dos prazos de validade. Se essa mensagem ela fez sentido para você e você sente no coração de abençoar outras pessoas, então compartilhe com elas. Mande nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, da sua igreja, de amigos. Mande para aquela pessoa que está precisando entender sobre os processos de Deus e as datas de validade. Amém? Quero lembrar você que amanhã estaremos aqui de volta, orando e buscando ao Senhor para a honra e para a glória dele.